Meu amigo vascaíno, um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração, que Deus possa abençoar as nossas vidas e mais um vídeo para a gente dar ênfase e expor as principais notícias do Clube de Regatas Vasco da Gama, colocando a nossa respectiva opinião. Entre os assuntos que serão abordados será a preparação do Gigante da Colina para o jogo contra a equipe do Palmeiras. Vamos falar muito aí também sobre a Copa do Brasil. O Vasco, que tenta a Libertadores das Américas sob duas vertentes. A gente também vai explicar essa situação ontem aí que saiu já de narrativas de reforços e que a Betfair, inclusive, poderia colocar um jogador de impacto aqui no Vasco da Gama. A gente foi atrás desse informativo. E a gente também vai falar muito aí sobre a situação da reestruturação da SAF. Pedrinho procurando aí novos parceiros. A situação deu uma evoluída com relação ao name rights do estádio de São Januário. Vamos falar aí também sobre potencial construtivo e o Vasco que em 2025 terá uma receita recorde aí. Então a gente vai falar muito sobre essa situação com transparência, sem maquiagem e sem sacanagem. Perfeito? Se inscreva no nosso canal, pessoal. Dê aquela moral, dê aquela força aí pra gente. Vamos lá, vamos começar falando aqui sobre Vasco da Gama e Palmeiras, que a gente vai ter retorno importante e a gente pode ter jogador também importante desfalcando o Gigante da Colina. A gente vai contar com o retorno aí do João Vitor. João Vitor que regressa ao time titular do Vasco da Gama e o nosso Léo Pelé deverá ir para o banco de reservas. O João Vitor que estava suspenso, perfeito, e que terá condições de atuar contra o Palmeiras, titularíssimo do Vasco da Gama. E por falar nesse jogo aí com o Palmeiras, o Vegetti segue como dúvida, o Vegetti segue se recuperando de uma gastroenterite. Acho que o Vasco aí vai ter um tempo aí hábil, legal para recuperar o Vegetti. O jogo é só no domingo, o horário do jogo foi alternado, o jogo que estava marcado para as 18h30 vai acontecer às 16 horas, então eu acho que dá para usar o Vegetti sem problema nenhum, certo? O seguinte, a situação aí, o pessoal tá perguntando, é sobre o Felipe Coutinho. O Felipe Coutinho, inclusive, que pode começar como titular no lugar do Pai, certo? Felipe Coutinho já teria ali uma condição maior de minutos para disputar jogo aí, então a gente pode ter essa mudança também no meio-campo do Vasco da Gama. Bom, diante disso, a gente também está acompanhando aí a situação do Atlético Mineiro, nosso adversário, que tem um jogo aí importante contra a equipe do Fluminense na Libertadores das Américas. Perfeito, o Atlético que está aqui no Rio de Janeiro para essa partida importante, e é legal a gente ficar atento para a gente conhecer bem o nosso adversário na Copa do Brasil. Acredito sim que o Vasco vai conseguir fazer uma boa campanha e uma boa performance. Muita gente reclamando aí do Paiva, né? O Paiva é um fenômeno, gente. O Paiva aí em 5 meses como profissional já pegou um desafio que foi o Vasco da Gama aí, um time desacreditado, que ele conseguiu ali em 25 partidas ali ter um aproveitamento de quase
80%. Só 5 derrotas, cara, é algo esplendoroso o que o Paiva está fazendo à frente do Vasco. E agora é apoiar. Bom, situações envolvendo aí reforços. Ontem vieram com uma situação falando que o Vasco teria interesse no Marcos Rocha. Isso foi desmentido, o jogador do Palmeiras, perfeito. Essa situação já foi desmentida aí. O Marcos Rocha tem o vínculo empregatício terminando com o Palmeiras em dezembro, mas o Vasco está muito feliz com o Puma e também ali com o PH, dois laterais ali que disputam posições ali em pé de igualdade. O Puma sempre que entra muito bem, jogando bastante, dando assistência, inclusive já fez gol importante contra o Atlético Paranaense. E ontem vieram aí com um papo aí de que a Betfair poderia colocar um jogador de renome aí no Vasco da Gama. A gente sabe que tem gente que está cavando aí casa de aposta, patrocínio nesse momento. E o seguinte, né? É até uma falta de respeito com os atletas que simplesmente estão no plantel do Vasco da Gama. A gente não pode desviar o foco, porque é o seguinte, o Vasco hoje, pessoal, ele está lutando por duas competições. É o Campeonato Brasileiro, para chegar na Libertadores e para ser campeão aí da Copa do Brasil. O foco é esse. O Pedrinho deu algumas declarações importantes. O Pedrinho em momento nenhum falou sobre a situação de reforços, pelo contrário, o Pedrinho disse que vai ter que fazer uma engenharia financeira para deixar o clube intacto, para a gente não dever. Inclusive o Pedrinho falou aí sobre essa situação aí de vender um ativo que provavelmente deverá ser o Ryan, mas 2025 vai ser um ano aí de receitas maiores para o Vasco da Gama. O Vasco vai disputar uma Copa Sul-Americana ou uma Libertadores. Isso vai fazer com que o Vasco da Gama tenha aí a maior receita da sua história, porque o Vasco da Gama vai poder simplesmente negociar um novo contrato de televisão aí com a Conmebol. O Vasco, além dessa receita de cota de TV, o Vasco vai ganhar muito em bilheteria nesses jogos aí de Copa Sul-Americana ou Libertadores, porque são ingressos mais caros. A gente vai poder vender ali as placas de publicidade, perfeito, aí das competições. E claro e evidente, perfeito, que o Vasco da Gama vai negociar com um novo fornecedor de material esportivo aí a partir de maio de 2025, e a situação do Name Rights do estádio São Januário muito bem encaminhado aí, né? Tudo indica que será a Crefisa, muitos falando que a empresa Crefipar vai ser a empresa responsável ali por cuidar ali de São Januário, e o Pedrinho fazendo aquela situação ali do potencial construtivo, porque aos poucos essa situação está se descravando, certo? O Vasco teria feito aí um contato com a Cirela, a negociação deu uma travada, mas no entanto as cláusulas ali contratuais que estavam pegando ali, que estava causando desavenças, já estão sendo sanadas aí pelo departamento jurídico do Vasco, por intermédio do Felipe Carregal e também do Paulo Salomão. Então as coisas estão caminhando muito bem aí. E o seguinte, né? Sem essa de botar pilha de vender o Vasco, o Pedrinho tem capacidade, vai fazer um bom trabalho aí, e boas notícias aí para um ano que parecia aí totalmente perdido do Gigante da Colina. Perfeito? Agradeço pela sua atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!